Olá pessoal, aqui é Karen. Hoje a gente vai ficar um tempinho juntos, né? Acho que por volta mais ou menos de umas 3 horas aí conversando sobre o processo de envelhecimento, sobre gerontologia. Infelizmente não estamos tão próximos quanto gostaríamos, né? Mas isso é um pouco assim da nossa manifestação de solidariedade com as outras pessoas que não estão tão bem quanto a gente, né? Acho que a gente vive um momento bem delicado agora, né, em relação às doenças, né? Essa Covid-19, o coronavírus, como a maior parte da população vem chamando essa pandemia que está ocorrendo, e quando a gente fala de pandemia, a gente está falando de uma situação que ela não está mais só aqui, né, nessa região, ela está no mundo inteiro. Então é um momento de afastamento mesmo, né? Então, mas graças a Deus a gente já vive uma sociedade bastante tecnológica, então mesmo distante a gente consegue estar próximo aqui com os meios tecnológicos, né? Então com a internet, então isso é uma coisa positiva também, a gente poder estar junto nesse momento, né? E perceber que a vida ela não, realmente não para, né? A gente também não pode se entregar para a gente também não ficar meio doido. Senão, né? Imagina se a gente ficasse esse tempo todo que a gente ainda não sabe quanto que vai ser, em quarentena e a mente não poder acompanhar, né? Não poder se desenvolver. Então, por esse lado, é bom que a gente esteja junto agora, né? Nesse momento, para que a gente também não fique só é, se atualizando toda hora como é que tá a doença, o que que tá fechando, o que não tá, porque isso também às vezes pode causar algum pânico, né, em geral. Então, ah, vamos iniciar as nossas atividades de hoje para falar de gerontologia. Então, agradeço a Neide pelo convite, a, a ILPI também, né, que sempre tem acreditado nesse curso, tem dado esse espaço, isso é extremamente importante, isso é extremamente relevante no atual cenário que a gente vive hoje do próprio processo de envelhecimento, né? Então, minha gratidão a todos e a vocês também, espero que a gente consiga atingir nossas expectativas em relação ao dia de hoje. Eu imagino quais sejam as de vocês, mas as minhas é que a gente consiga trocar bastante, mesmo com esse delay, com essa. Vocês vão assistir o vídeo, depois a gente vai discutir, depois vai assistir outro vídeo, a gente vai discutindo, vai ter um espaço aí. Mas eu gostaria que vocês participassem de verdade, trouxessem perguntas, contribuições, vocês podem mandar áudio, pode digitar, né? Então não tem problema, a gente vai conversando, né, como der, tá bom? Então vamos iniciar, vocês estão com a apostila de vocês, né? E o título da nossa aula, então, é Envelhecer. Tá? Então, tem uma brincadeirinha aí com a palavra envelhecer, né? Que é o próprio ser, né? O quanto que a gente se enxerga dentro desse universo que é o próprio envelhecimento. E como isso tudo se dá na pós-modernidade, que é o momento que a gente está vivendo hoje, que alguns também chamam de idade contemporânea, ou então de pós-modernidade. Eu acho que eu esqueci de me apresentar, desculpa. Então, meu nome é Karen, eu sou gerontóloga, não sei se vocês já ouviram falar em gerontologia. Acho que grande parte de vocês, quando ouve falar em gerontologia, lembra muito da geriatria, que também é um braço da geronto, né? Então, a gente chama de um braço porque é uma área, a geriatria, né? Que vai estudar, vai se debruçar as doenças que mais acometem os idosos, né? Então, ela tem todo um olhar para diagnóstico de sintomas, né? Então, o que que é esse processo de adoecer na própria velhice, né? E também a questão dos tratamentos, como que a gente trata, como que a gente cuida dessas pessoas num sentido muito ligado à medicina, né?
Outro braço da gerontologia é aquela área que estuda e que se debruça também aos processos emocionais e afetivos também que vão acontecendo na própria velhice, né? As perdas, os ganhos, como que a gente aproveita esses ganhos, né? Que é a psicogerontologia. Um terceiro braço, né? Eu estou citando 3 exemplos, é lógico que tem uma infinidade, eu posso até citar outro, mas um outro braço, por exemplo, da gerontologia, são os fenômenos sociais, o que acontece, né, em relação à o convívio dos idosos com outras gerações, com a própria família, né, os conflitos que isso também vai gerar, que é a gerontologia social. E aí, como um quarto braço que eu vou trazer para vocês, a gente tem, por exemplo, agora, né, muito recente, a gerontotecnologia, né? Então, como que a tecnologia, ela serve ao próprio processo de envelhecimento, serve aos idosos, né? Então, a gente já tem vários robôs que auxiliam aí esse processo todo, a gente tem vários games, né, jogos eletrônicos que são utilizados aí para gerontologia, até aqueles guindastes que a gente vê, né, para poder transportar os idosos, eles também são parte da gerontotecnologia, né? Então é uma área, a gerontologia, né, é uma área muito extensa e que ela abrange todas essas questões, não numa especialidade, mas de uma maneira mais generalista, né? Então, a gerontologia é o grande pano de fundo que vai discutir o que é o processo de envelhecimento, como que ele acontece, quais são as alterações que acontecem no nosso organismo, então as alterações físicas, as alterações biológicas, né? As alterações sociais e emocionais também, né? E aí, cada especialidade vai se debruçar em uma área mais específica para trabalhar e promover melhor esse envelhecimento, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, quais são as alterações que realmente acontecem, como que a gente interpreta, na verdade, essas alterações, não só no próprio idoso que vocês vão cuidar ou já estão cuidando, né? Como também como vocês interpretam o próprio processo de envelhecimento de vocês. Né? Então, quais são as crenças que vocês carregam sobre esse processo? E aí a gente vai entender como que isso contribui para que as nossas práticas sejam mais efetivas e mais eficientes também. Então, um pouco sobre tudo isso que a gente vai trabalhar, tá certo? Na minha atuação, então, como gerontóloga, em atendimento domiciliar, eu faço a parte de orientação dessas famílias, de como cuidar do idoso, então, ou o cuidador informal, que são os próprios familiares que estão cuidando, ou então os cuidadores formais, que são os que são remunerados para isso. Então, a gente planeja um cuidado, né? Então, teve um AVC, como que a gente vai, quais são as atividades que a gente vai planejar para essa pessoa, quais são os cuidados que a gente realmente tem que ter, não só os cuidados físicos, mas os cuidados emocionais, então como que eu vou lidar com essa nova situação, auxiliar o idoso também a lidar com esse novo momento da vida dele, que não era esperado, quais são os profissionais que vão poder participar desse cuidado para trazer uma melhor qualidade de vida para esse idoso e para essa família também. Então, toda essa parte desse gerenciamento de cuidado também é responsabilidade do gerontólogo e é onde eu atuo também. A parte assim que eu mais trabalho, que eu mais gosto de trabalhar é na orientação dos cuidadores, com os cursos profissionalizantes, então, tudo desde 2012 em cursos de cuidador de idoso, e é uma coisa que assim eu gosto muito, que eu acredito bastante e que eu realmente me encontrei, né? E aí quando eu falo que eu me encontrei é porque infelizmente a gerontologia ela é bastante desconhecida ainda, os atendimentos são muito caros e hoje quem mais precisa não tem condições de pagar por um gerontólogo. A gente ainda está num processo de regulamentação da profissão, assim como vocês também, embora assim vocês estivessem um passo à frente da gente, né? Vocês já estavam ali quase conseguindo.
E aí, infelizmente, o atual presidente ele vetou a regulamentação da profissão. Ela já estava pronta, ela foi escrita em 2008, sofreu algumas alterações, né, que foram passando pela Câmara, pelo Senado, e o ano passado, quando a gente já estava com a lei 100% pronta e que iria regulamentar não só a profissão de cuidador de idoso, mas de cuidador de criança, cuidador de pessoas com doenças raras, né? O presidente decidiu pelo veto da lei, né? Então, agora voltou todo o processo de tramitação, mas agora a gente não sabe quanto tempo mais isso vai levar, né? Infelizmente, a antiga levou 10 anos, né? Um pouco mais de 10 anos para poder ser votada. E aí, né? Mas enfim, a gente vai lutando, a gente vai pressionando, né? É importante essa questão da pressão social, a gente entrar nos canais de comunicação do governo, questionar isso, né? Para as pessoas também, né? Principalmente o presidente, perceber a importância dessa profissão, né? Então, assim como o cuidador então está no processo de regulamentação, gerontologia também, a gente ainda não chegou aí para a sanção presidencial, né? Mas estamos nesse caminho. Então, hoje em dia, quem tem acesso a um gerontólogo são pessoas de renda, né, que está entre a classe média e a alta, e esse não era o meu foco. Eu queria trabalhar mesmo com as pessoas que têm essa real necessidade e que não têm muitos recursos. E quando eu comecei a dar aula de cuidador de idoso, eu fui percebendo que os benefícios estavam para além das minhas expectativas, né? Então, os meus alunos começavam a trazer essa questão de que, eu estou fazendo isso com meu pai, estou fazendo com a minha mãe, está dando certo, né? Então, eu percebi que o meu conhecimento estava atingindo também as pessoas que mais precisam. E aí, daí de lá para cá, então de 2012 para cá, o meu amor, meu coração mesmo está na orientação dos cuidadores, tá? Então, por isso que eu tô aqui, fiz questão também, a Neide fez o convite, Karen, vamos fazer um encontro online. Eu falei, ok, vamos, que o conhecimento ele também não pode ficar parado, né? Então, se vocês se disporam, né, se dispuseram para poder assistir o vídeo, então a gente vai atender também a isso e aí a gente vai trocando, né? Mesmo à distância, a gente vai trocando. São sequência de alguns vídeos que são um pouco curtos, assim, né? De 20 minutos mais ou menos. Vocês vão assistindo e aí eu vou ficar aí no grupo de vocês e aí as dúvidas que forem aparecendo, a gente vai tirando também, a gente vai conversando e a gente vai trocando, tá certo? Bom, então vamos lá para a nossa página 2, aí que vocês estão com a apostila, né? E aí tem uma pergunta. Reflita sobre o que significa envelhecer para você. Então, aqui a gente vai parar um pouquinho para pensar, né? Quando que a gente começou a perceber as alterações do envelhecimento? Mas aí, olha a sacada, né? Em relação às alterações positivas, né? Esse é um grande desafio. Sempre que a gente fala de envelhecimento, a primeira coisa que a gente, né, para pensar são as coisas ruins que aconteceram, né? Então, quando a gente fala assim, eu acho que eu tô ficando velha, né? Quando que a gente fala isso? Quando a gente esquece alguma coisa, quando a gente cansa ou dói alguma parte do nosso corpo, a gente fala assim, nossa, eu acho que eu tô velha, porque, nossa, você vê, eu nem consegui andar, eu nem consegui subir essa ladeira direito, ou então fez alguma coisa, a coluna doeu, ou marcou um compromisso e esqueceu, a gente fala, eu acho que eu tô ficando velha porque eu tô esquecida e tal, né? Então, o desafio, a proposta aqui que eu trago é vocês pensarem quando que vocês começaram a perceber as alterações positivas. O que de bom veio conviver mais? Né? Acredito que a faixa etária de vocês aí esteja entre 45, 50 anos, mais ou menos. Então já deu para perceber bastante coisa, já deu para viver bastante, perceber as coisas positivas que aconteceram, né? Então reflita um pouquinho sobre isso e aí eu quero que vocês respondam aí no grupo quais são as alterações positivas do processo de envelhecimento. A segunda pergunta é: quais limitações foram benéficas?
Então, essas questões que a gente percebe, que a gente não faz mais com a mesma energia ou com o mesmo vigor que a gente fazia antes, ou com a mesma cabeça que a gente fazia antes, então é óbvio que agora a gente esquece mais algumas coisas do que outras, o que disso foi benéfico, né? O que essas limitações trouxeram de positividade para vocês? Então pense um pouquinho nisso e responde aí no grupo. Pensar um pouquinho também o que veio de negativo e como que a gente transforma essas questões que são negativas em positivas, tá? Então, essa é o nosso primeiro desafio de hoje. E aí, na sequência, a gente tem aí a página 3, e aí daqui a pouquinho no próximo vídeo a gente comenta um pouquinho o que vocês discutiram aí no grupo. A gente tem essa grande atriz, né, que é a Jane Fonda. Se vocês conhecem ela, ela é uma atriz trabalha bastante nos Estados Unidos, se eu não me engano, a nacionalidade dela é francesa, ela não é norte-americana, né? Mas ela se mudou para os Estados Unidos. Então, ela é uma atriz bem famosa e ela trabalha muitas questões do próprio envelhecimento, os filmes que ela faz, ela traz a personagem dela como já idosa, como velha, né? É diferente de algumas atrizes que a gente tem, por exemplo, no Brasil. Eu não sei se vocês recordam de alguma novela da Suzana Vieira que ela trabalhou como uma senhora idosa, né? É um pouquinho raro a gente ver. Mas a Jane Fonda, ela sempre traz muitas reflexões. Eu trouxe uma frase dela de um vídeo bem interessante que chama Terceiro Ato da Vida, está disponível também no YouTube, quem tiver interesse, né, pode assistir, tem ele legendado, é um vídeo bem legal. E ela diz o quê? Que não é ter mais experiência que nos torna sábios, é refletir sobre as experiências que tivemos que nos faz sábios e que nos ajuda a ser completos, traz sabedoria e autenticidade. Isso nos ajuda a nos tornar o que poderíamos ter sido, né? Então, é uma reflexão um pouco complexa, né? Porque sempre que a gente fala das coisas positivas da velhice, a gente fala sobre sabedoria, né? Que os idosos são mais sábios, né? Que eles têm uma visão de mundo muito diferente que as outras pessoas, no sentido positivo. Mas isso também é um preconceito, é um estereótipo da velhice, né? Não necessariamente os idosos, eles são pessoas sábias. E o que a Jane Fonda vai trazer, né? Que não é a experiência que a gente tem que vai nos tornar sábios, é o que a gente faz com a experiência, né? Como que a gente aproveita isso, como que a gente reflete sobre as coisas que aconteceram na nossa vida, para que a gente tenha um comportamento diferente, né? Que a gente tenha um estilo de vida diferente, que a gente deixe de se preocupar de algumas coisas em detrimento de outras, né? Então, não é só ter muitas experiências, é como a gente vai interpretá-las e como a gente vai utilizá-las no nosso dia a dia. Então, o que ela traz para a gente é que é isso que vai trazer sabedoria e autenticidade, né? E que vai fazer com que a gente seja uma versão melhor de nós mesmos, inclusive na velhice. E esse é o tema principal dessa palestra que ela dá, que é essa possibilidade da gente ter uma segunda chance, né? A velhice, ela traz essa segunda chance para a nossa vida. Então, a gente poder olhar para trás, ver tudo que a gente fez e agora, com calma, a gente sentar, refletir e falar, não, agora eu quero mudar, né? Por quê? Antigamente, a pessoa ficava na velhice no máximo 10 anos, né? Aos 70 já falecia. Hoje não. Hoje a pessoa faz 60 anos, ela vai viver mais 20, mais 30, né? Algumas pessoas mais 40 anos, a gente já tem centenários aí. Então, assim, é uma vida pela frente, né? Então, dá pra gente mudar muita coisa, dá pra gente refletir muitas coisas que a gente fez e pensar aí numa alternativa de vida que seja melhor, né? E aí, dando sequência aí na página 4, a gente tem o quanto que a velhice, ela não necessariamente ela precisa sempre descer, né? Então, a gente pensa na velhice como algo que está caindo, mas não, ela pode ser
um processo de evolução na nossa vida, né? Na questão do desenvolvimento da inteligência emocional, na resiliência, na maturidade, eles trabalham muito melhor a questão do desapego, né? Então, a questão do luto na velhice, ela é melhor, as pessoas têm uma tendência a lidar melhor com isso do que os mais jovens, a própria solidariedade, a aptidão, então são pessoas que já fizeram muito de alguma coisa, então têm uma expertise, têm uma aptidão muito maior do que as outras pessoas, e aí também a sabedoria, tá? Então é o quanto que a gente consegue se desenvolver nesses aspectos. Bom, então a gente vai parar esse primeiro vídeo por aqui, então, e aí daí eu vou querer saber a resposta de vocês aí sobre as reflexões que vocês fizeram sobre o processo de envelhecer, e aí a gente já volta.